Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, em nome do nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Eu vim trazer uma passagem bíblica para você, uma mensagem muito legal, e eu gostaria de compartilhar com você esta mensagem, essa revelação, esse direcionamento que o Senhor me deu. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 16, eu vou ler rapidinho para não tomar o seu tempo. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore no jardim, que eles estavam no Éden, no jardim do Éden, no jardim de Deus, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha que interessante. E no livro de Lucas, só para complementar a mensagem que eu quero passar para vocês, no livro de Lucas, capítulo 17 e versículo 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou em outra tradução, no meio de vós. Guarde essas duas palavras, as duas passagens bíblicas lá do Jardim do Éden, e essa que Jesus falou que o reino de Deus, ela não vem de visível aparência, o reino de Deus está entre vós. Então o que acontece? Quando Adão e Eva comeu do fruto, que eles falaram, no dia que você comer, você vai morrer. Eles comeram a fruta, Eles comeram, mas eles não morreram. Eles não caíram mortos devido a ter comido o fruto. O que isso significa? Imagine o seguinte: no mundo espiritual existe uma condição espiritual, um estado espiritual, Você vai entender o que eu quero dizer. O que acontece hoje? Hoje, as pessoas acreditam que estar dentro da igreja, dentro do salão, que chamamos de igreja, é estar na presença de Deus. Quantas pessoas que, de repente, dentro da igreja é de um jeito e fora tem outro comportamento. Então, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso ser. De repente você está numa igreja e de repente alguém para de ir na igreja, mas você não busca um contexto e julga que aquela pessoa, ela saiu da presença de Deus, ela se desviou da presença de Deus. E não é assim não é com esse critério que nós devemos falar sobre isso, Não julgar, porque não devemos julgar ninguém. Mas muitas pessoas confundem tudo isso aí. Então, o fato de você estar todos os dias na igreja não quer dizer que você está no mundo espiritual, que você está no reino de Deus. Que ele falou: o reino de Deus está entre vocês. Isso não significa que você está no reino de Deus. Isso não é garantia de que você está no reino de Deus. O Adão e Eva estavam no paraíso, mas estavam distanciados de Deus a partir do momento que no mundo espiritual eles chegaram na condição espiritual de: para mim vocês morreram. Então não é um lugar físico que define se você é de Deus, se você está na presença de Deus ou não. Eu não sei se está fazendo sentido para você. Eu não estou dizendo ou isentando você de ir para a igreja. A Bíblia diz que nós devemos congregar. Nós devemos congregar, porque quando nós estamos congregados, nós estamos compartilhando ali as coisas de Deus, a palavra de Deus, estamos compartilhando entre os irmãos a nossa fé, um fortalecendo o outro, entende? Então nós devemos sim congregar, mas isso é uma parte de ser uma pessoa de Deus, Então, quando você está na igreja, não significa que você é de Deus. Quando você não está mais frequentando uma igreja, não significa que você não é de Deus. O que me define
que eu sou de Deus ou não, é o meu relacionamento com Deus, o meu compromisso com Ele. Então, eu repito, não estou isentando você de ir para a igreja, você deve. Eu tenho aqui a igreja Filhos da Fé aqui, né, um salãozinho pequeno para congregar, mas eu tenho que ser sincero com você e dizer que não é você vindo aqui ou qualquer outra igreja que vai caracterizar que você é de Deus. Você vem para ouvir a palavra de Deus, você vem para estudar a palavra de Deus e assim você colocar em prática, se desejar, né? Mas o que vai definir, eu repito, se você é uma pessoa de Deus ou não, é o seu relacionamento com Ele. E que relacionamento é esse? Quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a palavra dele, e você sabe se você está obedecendo ou não. Não é preciso eu ficar de olho em você, fiscalizando você, igual muitos pastores, muitos líderes religiosos, fica fiscalizando a vida dos membros. Não! E mesmo que eu fiscalizasse, isso não é seguro para mim, não é seguro para você, isso não é garantia de que eu vou manter você na presença de Deus, porque você pode estar fazendo tudo certinho, mas se lá no fundo do seu coração você não quer fazer, você está fazendo obrigatoriamente, não funciona. Então é um relacionamento que você tem com Deus, é o seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala sobre Noé, que Noé era um homem íntegro entre seus contemporâneos. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Como que eu sei que Noé andava com Deus? Eu não sei, mas Deus sabe. Não tinha igreja naquela época, não tinha templo, não tinha nada. Noé tinha um relacionamento com Deus. Noé, a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Mas por favor, venham para a igreja. Eu estou sendo claro com você para que você não seja manipulado por líderes religiosos, que você não seja manipulado, alienado por líderes religiosos. Eu sou um líder de igreja, só que eu quero libertar você. Eu quero libertar você. Vá na Bíblia, meu irmão. Então, você deve sim fazer as partes que cabe a uma pessoa de Deus. Ir para a igreja, de repente você ajudar o líder, o pastor a contribuir, fazer sua doação com o coração, mas isso não caracteriza que você está na presença de Deus. Caracteriza quando você está lá fora, entre as suas pessoas, entre os seus contemporâneos, tá? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, e eu convido você para vir fazer parte aqui, participar do nosso culto aqui na igreja Filhos da Fé em Vargem, todos os domingos, 7 horas da noite. Venha fazer uma participação, venha ouvir a palavra de Deus e ser livre. Você é livre, você é livre, essa é a realidade. Ninguém pode te obrigar a nada. O seu relacionamento, vamos fechar. Para fechar, o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa de Deus? Amar a Deus acima de tudo, com todas as suas forças, e todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos excedem, a Bíblia diz que eles excedem a todo holocausto e sacrifício. Se você só fizer esses 2, você está dentro do reino de Deus. Que Deus te abençoe e que a paz esteja no seu coração. Pastor Rodrigo, da Igreja Filhos da Fé, você é meu convidado para estar aqui ouvindo a palavra de Deus.